Boa noite, você vai ver hoje no Tarek Notícias. Ministério anuncia compra de 46 milhões de doses da vacina Coronavac e diz que imunização começa no primeiro semestre do ano que vem. França fecha mesquita em Paris após decapitação de professor. Chuva provoca alagamentos em São Paulo pelo segundo dia seguido e gera pico de 216 quilômetros de lentidão na cidade. Inventor dinamarquês condenado por assassinato de jornalista é detido depois de tentar fugir da prisão. E a camisa do esporte com o escudo do Santos viraliza nas redes sociais. Eu sou o Tarek Lakis e está no ar o Tarek Notícias. O governo federal anunciou em reunião com governadores hoje que a União vai comprar 46 milhões de doses da Coronavac, vacina contra a Covid-19 do Instituto Butantan, produzida em parceria com a empresa chinesa Sinovac. Com isso, o governo federal deve editar uma nova medida provisória para disponibilizar 2 bilhões e 6 reais até janeiro do ano que vem. A informação de que o acordo seria firmado durante a reunião foi antecipada. Assim como as demais vacinas testadas no Brasil, a Coronavac está em fase de testes e sua eficácia ainda precisa ser comprovada antes que o uso seja liberado pela Anvisa. Nos testes são aplicadas 2 doses do imunizante por voluntário. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, e mais 23 governadores participaram da reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o ministro da Saúde, quando a vacina for aprovada, as doses serão distribuídas em todo o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações, que há décadas é responsável por campanhas nacionais de vacinação. Até a reunião realizada na semana passada com os secretários estaduais de saúde, o governo federal não havia incluído a Coronavac no Programa Nacional de Vacinação. O secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse na ocasião que o ministério só havia investido em Oxford e tratava vacinas que estavam na mesma fase de testes de maneira diferente. Antes do anúncio, hoje a previsão do ministério era ter 140 milhões de doses no primeiro semestre do ano que vem. Dessas 140 milhões de doses, 40 milhões serão via iniciativa COVAX Felicity, liderada pela Organização Mundial da Saúde, e dessas 140 milhões de doses, 100 milhões de doses vão ser via AstraZeneca e da Oxford. Além dessas doses, no segundo semestre, o governo pretende produzir 165 milhões de doses desse imunizante. Agora, o Ministério da Saúde afirmou que somadas as 3 vacinas AstraZeneca, Covax e Butantan Sinovac representam 186 milhões de doses a serem disponibilizadas ainda no primeiro semestre do ano que vem. O governo de São Paulo já havia fechado contrato com o laboratório chinês para a aquisição dessas 46 milhões de doses. A gestão de João Dória buscava negociar com o governo federal para que elas fossem distribuídas via Sistema Único de Saúde. Apesar disso, o governador já chegou a afirmar que caso não houvesse acordo com o Ministério da Saúde, o governo estadual iria garantir a vacinação para os brasileiros de São Paulo. Bom, vamos à próxima notícia. Autoridades francesas ordenaram o fechamento temporário de uma mesquita nos arredores de Paris. Hoje, parte de um movimento de repressão a extremistas muçulmanos que incitam o ódio após o caso da decapitação de um professor que mostrou caricaturas do profeta Maomé a seus alunos. Antes do ataque, a grande mesquita de Pantin, um subúrbio de baixa renda a nordeste da capital, havia compartilhado um vídeo em sua página do Facebook que expressava ódio contra o professor de história Samuel Paty. A polícia colou avisos da ordem de fechamento diante da mesquita e as autoridades prometeram uma reação dura contra os disseminadores de mensagens de ódio e os pregadores de sermões radicais e a estrangeiros que considerem representar uma ameaça à segurança na França. A ordem de 6 meses se deveu ao único propósito de evitar atos de terrorismo, disse o aviso emitido pelo chefe do departamento de Seine-Saint-Denis.
a decapitação de um servidor público por parte de um suposto islâmico por causa do uso da sátira religiosa para explorar com os estudantes o debate sobre a liberdade de expressão, um princípio muito valorizado da democracia da França secular, convulsionou o país e chocou o mundo. O ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, disse nesta semana que a França enfrenta um inimigo interno. No final de semana, o reitor da grande mesquita de Pantin, Mohamed Eniche, lamentou o compartilhamento do vídeo nas redes sociais depois que veio à tona que Paty foi vítima de uma campanha virtual de intimidação antes de ser assassinado. Bom, vamos à próxima notícia. Chuva forte que caiu na cidade de São Paulo hoje à tarde provocou alagamentos em diversas regiões pelo segundo dia seguido, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Por causa dos alagamentos, a cidade registrou o pico de 216 quilômetros de lentidão por volta das 4h30 da tarde de hoje, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego. A Zona Norte foi a região mais afetada e até agora ainda havia registros de bairros sem luz. A Enel, responsável pelo fornecimento, afirma que equipes da empresa estão atuando nos locais para restabelecer a energia o mais breve possível. Vários carros foram arrastados pela chuva ou ficaram submersos na Zona Norte durante a tarde. No bairro Imirim, diversos veículos que estavam em um lava-rápido foram arrastados para um córrego e formaram uma pilha de carros após o fim do temporal. O Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu ao todo 42 chamados para enchentes, a maioria na Zona Norte, além de 21 ocorrências de queda de árvores e 3 desabamentos. De acordo com o capitão André Elias, porta-voz dos bombeiros, nenhuma das ocorrências envolveu vítimas. De acordo com o CGE, a cidade registrou 18 pontos de alagamentos na capital durante a tarde. O Instituto registrou o transbordamento de 2 córregos, o do Mandaqui, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na Zona Norte, e o Sapiracura, na altura do número 200, na Avenida 9 de Julho, na Zona Sul. Também na Zona Norte, a enxurrada invadiu um dos acessos à Estação Santana, da linha 1 azul do metrô. O CGE verificou ainda ventos de 87 km por hora no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Segundo o SET, a lentidão nas vias da cidade por causa dos alagamentos tinha caído para 149 km por volta das 6 horas da tarde de hoje. Por causa do transbordamento do córrego do Mandaqui, na Zona Norte, a Avenida Engenheiro Caetano Álvares foi coberta pela água e a enchente invadiu o estacionamento de uma concessionária de carros no número 3.500, encobrindo pelo menos 20 veículos, segundo informações da CGE. Por volta da 1h da tarde, uma forte descarga elétrica danificou também a rede aérea da linha 11 Coral da CPTM, entre as estações Tatuapé e Itaquera. A linha opera com velocidade reduzida entre Luz e Estudantes e a previsão é que o serviço seja normalizado até às 7h30 da noite. Segundo o metrô, devido à ocorrência da CPTM, as transferências gratuitas nas estações Tatuapé e Corinthians e Itaquera foram mantidas abertas e a operação da linha 3 vermelha foi reforçada no fim da tarde. Por causa da chuva forte, a capital paulista entrou em estado de atenção por volta das 2 da tarde, com pancadas fortes de chuva, principalmente na zona sul, norte e oeste. O estado de atenção em toda a cidade terminou por volta das 5h30 da tarde, após o fim das chuvas, segundo o CGE. Na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, a chuva afetou a operação dos ônibus da MTU, desviando as linhas 468 BI1 e 313 devido aos alagamentos registrados nas imediações da Alameda Araguaia durante a tarde de hoje. Bom, vamos à próxima notícia. O governo do Reino Unido disse hoje que vai apoiar os testes de desafio humano, procedimento em que os voluntários jovens e saudáveis são infectados deliberadamente com o coronavírus para acelerar o desenvolvimento de vacinas para a Covid-19. O governo disse que investirá 33 milhões e 6 de libras, o equivalente a 244 milhões de reais na cotação atual, nos estudos em parceria com o Imperial College de Londres, a empresa de serviços de laboratório e testes hVivo e a Royal Free London NHS Foundation Trust. Se aprovados pelas agências reguladoras e pelo Comitê de Ética, os estudos teriam início em janeiro, com resultados esperados para maio do ano que vem.
Usando doses controladas do vírus, o objetivo da equipe de pesquisa será inicialmente descobrir qual é a menor fração do vírus que é necessária para causar a infecção por Covid-19 em grupos pequenos de pessoas jovens e saudáveis com idades entre 18 e 30 anos. Até 90 voluntários poderiam participar do estágio inicial. Bom, vamos à próxima notícia. A polícia dinamarquesa deteve hoje o assassino da jornalista sueca Kim Wall, morta em 2017, quando fazia uma reportagem dentro de um submarino amador. Peter Madsen tentava fugir do presídio de Albertslund, a 15 quilômetros de Copenhague, onde cumpria prisão perpétua. O inspetor de polícia Mogens Lauritzen disse em entrevista coletiva que Madsen ficou apenas poucos minutos em fuga e que foi encurralado pelos agentes a menos de meio quilômetro da prisão. O fugitivo dizia carregar um colete de explosivos e o esquadrão antibombas chegou a ser acionado, mas a ameaça era falsa, segundo a autoridade policial. Uma reportagem do tabloide Ekstrabladet disse que o fugitivo escapou depois de ameaçar uma psicóloga da instituição com um objeto parecido com uma pistola. De acordo com a publicação, ele já havia sido colocado em isolamento antes por suspeitas de orquestrar um plano de fuga. A administradora do presídio, Heini Oeg, confirmou que Madsen ameaçou um funcionário da instituição durante a tentativa de fuga. Segundo ela, ninguém foi ferido. Madsen, de 48 anos, foi condenado à prisão perpétua por assassinato, profanação de cadáver e agressão sexual. Durante o julgamento, ele negou ter matado a jornalista, mas admitiu ter mutilado o corpo e jogado ao mar. O crime aconteceu em 2017. No início das investigações, Madsen dizia que a jornalista havia morrido acidentalmente depois que uma escotilha de 70 quilos caiu sobre a sua cabeça, mas negava ter mutilado o cadáver. A necropsia não permitiu determinar as causas da morte de Kim Wall. Partes do corpo da jornalista foram encontradas em diferentes lugares da baía de Cod, que separa a Dinamarca da Suécia. No dia 10 de agosto, Madsen embarcou com Wall no UC-3 Nautilus, submarino que ele mesmo projetou. A jornalista freelancer de 30 anos queria fazer um perfil desse engenheiro autodidata. Madsen foi socorrido após o naufrágio de sua embarcação, que depois admitiu ter afundado intencionalmente. Após uma intensa busca no mar, o tronco decapitado e amputado de Kim Wall foi encontrado na baía de Cod. Pouco tempo depois, a polícia anunciou ter encontrado a cabeça e as pernas da jornalista nas mesmas águas. No disco rígido do computador de seu laboratório foram encontrados filmes fetichistas em que mulheres são torturadas, decapitadas e queimadas. Bom, vamos à próxima notícia. É uma notícia bizarra agora que a gente vai falar, uma notícia bizarríssima mesmo, que menos de um mês após o lançamento, uma camisa do Sport Clube Recife, em homenagem ao Outubro Rosa, viralizou nas redes sociais por carregar o escudo do Santos no detalhe dourado das costas. O caso veio à tona com a publicação do torcedor Flávio Costa, que comprou o novo padrão online. Em nota de esclarecimento, colocou-se à disposição para realizar a troca das peças com os detalhes corretos ou para conceder o estorno do valor investido. A Umbro Brasil Para quem solicitou, a Umbro Brasil vem esclarecer acerca de problemas com a produção de algumas camisas confeccionadas para o Sport Clube do Recife da coleção que celebra Outubro Rosa, onde esses mantos do leão estavam com detalhes não condizentes com o que estava proposto nos emblemas internos. Uma vez identificado que esse erro, a Umbro Brasil já providenciou a troca das camisas por uma nova peça com os detalhes corretos ou o estorno do valor investido para quem solicitou. A camisa rosa está sendo agora produzida pela empresa para o esporte e outros 6 clubes no Brasil, caso de Atlético, Avaí, Chapecoense, Fluminense, Grêmio e Santos. No Leão, os uniformes custam R$ 199 e tem parte da renda revertida para a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, a FEMAMA. No dia da publicação, no último sábado, o torcedor afirmou que a Umbro havia entrado em contato por meio das redes sociais, solicitando fotos e dados do pedido. Hoje, no fim da manhã, no entanto, ele disse que ainda não havia recebido o retorno. Além do torcedor Flávio Costa, outros torcedores também relataram casos semelhantes.
Bom, nosso jornal Tarek Notícias termina por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição, corre lá então pra você então curtir. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram. Uma ótima noite pra você, uma boa terça-feira pra você e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!